Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting Clube Braga 4, Boa Vista 1. Sim, caiu um dos líderes da Liga, o Boa Vista, que seguia até ao final da última jornada a par de Futebol Clube Porto e Sporting, perdeu pela primeira vez neste campeonato e perdeu no confronto com o outro dos candidatos ao título, depois de já ter ganho ao Benfica na primeira jornada. A vitória do Braga hoje acabou por ser até mais fácil do que se esperava, mas é preciso que tenhamos em conta que o Boa Vista jogou com 10 homens a partir dos 30 minutos, quando foi expulso o Seba Pérez com 2 amarelos num minuto só. O primeiro por uma falta, o segundo por protestar a amostragem do primeiro amarelo. Ora, se até aí o jogo estava empatado, e ainda que com a superioridade do Braga, o Boa Vista dava perfeitamente mostras de poder vir a discutir o resultado, porque conseguia, não tendo tanta bola, não tendo tanta iniciativa, não tendo superioridade no terreno, conseguia chegar com perigo perto da baliza de Mateus Magalhães. Depois, a partir daí, ficou tudo muito mais complicado, até porque poucos minutos depois o Sporting Clube Braga fez o 2-1 e na segunda parte acabou por fazer mais 2 golos. 4-1. Resultado que até, olhando para as oportunidades que o Braga perdeu durante a segunda parte, podemos dizer que até peca um bocadinho por escasso, mas que também não seria justo, se calhar, que o Boa Vista fosse punido com mais golos pela forma como se bateu enquanto esteve 11 contra 11. Uma coisa se manteve, é que estas duas equipas, sempre que entram em campo, e até aqui isto aconteceu nas 6 jornadas que a Liga já leva, marcam golos e sofrem golos. São, portanto, uma garantia de futebol ofensivo de parte a parte. O jogo começou com as duas equipas fiéis àquilo que são os seus sistemas táticos habituais, e vou explicá-los um bocadinho mais à frente quando fizer a fotografia tática desta partida. E, curiosamente, a primeira situação de algum perigo até foi o Boa Vista que a teve. Foi um livre marcado por Salvador Agra, do lado esquerdo. Quando toda a gente esperaria um cruzamento, ele rematou. Mateus Magalhães teve dificuldades em deter a bola, fez-lo com o peito e conseguiu também deter depois uma recarga, mas era o Boa Vista a mostrar que não precisava de muito futebol para chegar com perigo perto da baliza do adversário. Só que daí para a frente começou a dar Braga. E o Braga beneficiou imediatamente de 5 situações de perigo perto da baliza de João Gonçalves. Numa delas fez o golo inaugural. Logo aos 8 minutos, há um cruzamento de Víctor Gomes. Banza não chega. Djaló apareceu de cabeça nas costas, mas atirou a bola para fora. Depois, aos 16, foi um passe picado de Pizzi para o mesmo Álvaro Djaló, muito em foco no início da partida, mas ele não conseguiu finalizar. Aos 17, cruzamento de Víctor Gomes. Pizzi ganhou a bola a Agra no ar e Djaló chutou para uma boa defesa, a primeira boa defesa de João Gonçalves, fez várias durante a partida, o guarda-redes do Boa Vista. E aos 19 apareceu então o golo do 1-0. Um lance muito bem desenhado, com o Braga a explorar os 3 corredores. Foi Djaló quem esticou o jogo do lado esquerdo, já o disse, muito bem no início de partida, o extremo espanhol. Fez um passe atrasado da linha de fundo do lado esquerdo para Rodrigo Zalazar, também uma belíssima exibição na equipa do Braga. Este da zona da meia-lua percebeu a chegada do outro lado de Víctor Gomes, lançou-o até à linha de fundo e foi no cruzamento, ou no passe atrasado de Víctor Gomes, que apareceu depois Ricardo Horta para fazer o golo inaugural. 1-0, podia ter aparecido o 2-0 logo a seguir, num cruzamento de Djaló, em que Simone Banza, que apareceu hoje como ponta de lança do Braga, em boa posição, não aproveitou para rematar, só que quem empatou pouco depois foi o Boa Vista, por intermédio de Tiago Moraes. Muito bem, o extremo da equipa do Boa Vista, mais uma vez, uma belíssima exibição deste jovem extremo esquerdo. Há um mau passe interior de Niakate, um erro na construção da equipa do Braga. O Seba Pérez recuperou e o Boa Vista, em 2 toques, chegou à baliza do Mateus Magalhães. Seba Pérez verticalizou para Makuta, que por sua vez percebeu a chegada de Tiago Moraes e meteu-lhe a bola à frente para uma finalização prístina, a fazer o golo do empate. Depois, o Boa Vista até podia ter chegado ao 2-1, numa precipitação de Mateus Magalhães, que veio fazer um corte de cabeça fora da área, mas a bola ficou ao alcance de Bruno Lourenço, só que no remate, na tentativa
tentativa de remate de fora de Bruno Lourenço, a bola bateu no árbitro, Artur Soares Dias, e não chegou à baliza. Ora, foi na sequência desse lance que, quem sabe se por causa da frustração, Seba Pérez reagiu mal à mostragem de um cartão amarelo. Tinha visto um cartão amarelo por falta e viu depois, logo a seguir, um segundo cartão amarelo por protestar esse primeiro cartão amarelo. Ficou expulso, deixou a sua equipa reduzida apenas a 10 homens e, como 7 minutos depois, o Braga chegou ao 2-1, o jogo praticamente acabou aí para o Boa Vista. O segundo golo foi marcado por Banza, cruzamento de Zalazar, mais uma vez, todos os corredores a serem explorados. Esteve muito bem no plano ofensivo a equipa do Sporting Clube Braga hoje. Este Boa Vista também está muito longe de ser uma equipa que se preocupa sobretudo em não deixar jogar. O jogo foi muito interessante, muito entretido do ponto de vista dos ataques das duas equipas. Até mesmo o Boa Vista, com 10 homens, tentou sempre chegar, tentou sempre criar situações de perigo para a baliza do Braga, até porque se viu a perder logo a seguir a ficar reduzido a 10. Me estava a dizer, cruzamento de Zalazar, devolução em vôlei de Pizzi do lado direito e depois também em vôlei Simone Banza a fazer o golo para o 2-1. Mesmo assim, com 10 antes do intervalo, o Boa Vista quase fazia o 2-2. Foi um lance em que Tiago Moraes percebeu muito bem a diagonal de Bozenic, atrás da última linha do Sporting Clube Braga. Bozenic meteu para Bruno Lourenço, que de pé direito não foi o melhor pé, a bola não lhe sobrou para o melhor pé, acabou por rematar ao lado da baliza do Mateus Magalhães. Veio o intervalo e com a segunda parte vieram praticamente os dois golos que arrumaram com a situação. Já tinha havido um contra-ataque de Jaló em que Pizzi permitiu mais uma boa defesa a João Gonçalves. E depois acaba por acontecer o lance da grande penalidade que resolve de vez a partida. Há um cruzamento de Vítor Gomes, muito ativo a atacar pela direita, remata Pizzi, a bola é desviada com a mão por Reizinho. Artur Soares Dias não marcou o penalti logo, foi chamado pelo VAR para ver as imagens, optou aí pela marcação da grande penalidade que Al-Musrati transformou no 3-1. Estavam decorridos 54 minutos e 4 minutos depois veio o 4-1 por Ricardo Horta. Há um remate de Banza. Ricardo Horta, aliás, é que solicita o remate de Banza. Banza chuta, João Gonçalves defende, mas Ricardo Horta, que acompanhou sempre o lance, prosseguiu e acabou por fazer a recarga para o 4-1. E a partir daí até a final, já com o Boa Vista completamente entregue, só a única coisa que se viu foi o Braga a perder situações para avolumar ainda mais o resultado. Aconteceu com Ricardo Horta ao minuto 62, aconteceu com Zalazar ao minuto 69, com Abel Ruiz ao minuto 77, com André Horta ao minuto 78, Rony Lopes ao minuto 82, Banz ao minuto 85, outra vez André Horta aos 86, Abel Ruiz aos 90. Portanto, foram muitas as situações em que o Braga podia ter punido ainda mais. Um Boa Vista que, mesmo com 10, nunca quis deixar de jogar. Enfim, a partir do momento em que estava a perder por 4-1, só queria mesmo era que o jogo chegasse ao fim e chegasse rápido. Mas, enquanto esteve ao alcance a possibilidade de fazer um golo, de voltar pelo menos a conseguir uma situação de empate, o Boa Vista quis sempre jogar e isso também merece naturalmente ser enaltecido por parte de uma equipa que até aqui estava com os líderes e neste momento ainda assim está à frente do Braga. O Boa Vista fica a 3 pontos do Flóculo do Porto. Vamos ver amanhã o que é que faz o Sporting, para saber se o Sporting se junta ou não ao Flóculo do Porto na frente, mas continua muito bem o Boa Vista neste campeonato. Quanto ao Braga, era um jogo de tudo ou nada. Se não ganhasse hoje, ficaria muito complicada a vida da equipa de Artur Jorge, porque já ficaria a mais do que os atuais 6 pontos para o primeiro lugar. Vamos então à fotografia tática do jogo, em que o Sporting Clube Braga optou por rodar alguns elementos e depois, à medida que o resultado ia ficando fácil, rodou ainda mais com o jogo a avançar. Ora, no 11 trocou Artur Jorge 4 jogadores em relação à equipa que tinha perdido a meio da semana contra o Nápoles na Liga dos Campeões. Na defesa, que foi o José Fonte, defesa central, cedeu a vez ao turco Serdar. Boa exibição do central, do jovem central turco. No meio-campo, Vítor Carvalho não apareceu e apareceu em vez dele Zalazar. Também uma belíssima resposta do médio uruguaio. E depois, mais à frente, Pizzi surgiu no 11 em vez de Bruma, o que levou à derivação de Ricardo Horta mais para o corredor direito, porque Pizzi apareceu por dentro. E Banza apareceu em vez de Abel Ruiz
no ataque. Ora, isto em termos de sistema tático levou a que o Braga se colocasse no 4-2-3-1 de sempre. Víctor Gomes foi o lateral direito, Borja lateral esquerdo, os centrais foram Serdar e Niakate, com Almusrati e Zalazar a aparecerem como dupla de médios. Depois, mais à frente, Ricardo Horta a partir da direita, Álvaro do Jaló começou o jogo na esquerda e Pizzi na frente atrás de Simone Banza, que foi o ponta de lança. Ora, na equipa do Boa Vista, que já se sabe, pouco muda, só muda mesmo por necessidade absoluta. Petit mudou um nome relativamente ao 11 que tinha ganho por 4-1 ao Grupo Desportivo de Chaves na segunda-feira. E foi porque isso foi forçado. Isto é, Pedro Malheiro, lesionado, o lateral direito, cedeu o lugar no 11 a Bruno Lourenço. Isto levou a que Salvador Agra, geralmente de extremo direito, tivesse aparecido hoje a jogar como lateral direito. Portanto, e Bruno Lourenço apareceu do lado direito do ataque. O Boa Vista colocou-se na mesma no 4-3-3 de sempre, aquele 4-3-3 ofensivo que, quando a equipa começa a defender, coloca Makuta na frente a pressionar, próximo do ponta de lança, mas depois acaba por se defender mais atrás em 4-1-4-1 e até às vezes em 5-4-1, com o momento em que Tiago Moraes, o extremo esquerdo, baixa para a lateral esquerda, permitindo a entrada de Bruno, o lateral esquerdo, como terceiro central. Mas vamos lá explicar estaticamente como é que isto funcionava. João Gonçalves na baliza, Agra era o lateral direito, Bruno o lateral esquerdo, Chidoza e Abascal os centrais, Seba Pérez o médio centro que jogava mais atrás, que baixava para o espaço entre os centrais a início de organização ofensiva, depois Reizinho e Makuta, os dois como médios interiores, com Bruno Lourenço a surgir do lado direito do ataque, Tiago Moraes do lado esquerdo e Bozenic como ponta de lança. Já vos disse, no momento defensivo, quando a equipa começava a defender, defendia em 4-4-2 com Makuta na frente, depois, à medida que o adversário ia avançando, Makuta baixava para a mesma linha de Reizinho e era Seba Pérez quem ficava entre linhas, entre a linha defensiva e a linha de meio campo. Ora, isto não mudou, a não ser no momento em que o Boa Vista ficou a jogar apenas com 10 homens, por causa da expulsão de Seba Pérez. Isto limitou muito a ação de Makuta na frente. Makuta deixou de poder ser tão pressionante na frente como era até aí. Teve que ficar a formar par de médios com o Reizinho e o Boa Vista começou por se colocar ofensivamente num 4-4-1, com Bruno Lourenço como médio direito, com Tiago Moraes como médio esquerdo, Bozenic era o ponta de lança, mais sozinho, e depois até defensivamente, quando o Sporting Clube Braga entrava pelo meio campo do Boa Vista, este 4-4-1 transformava-se num 5-3-1, com o recuo de Tiago Moraes para a posição de lateral esquerdo e a derivação de Bruno de lateral esquerdo para a defesa central pela esquerda, passando o Boa Vista a jogar com 3 homens na sua linha de centrais e com uma linha de 5 atrás. Em termos de substituições, elas começaram tarde, ainda assim, no jogo de hoje. As primeiras ocorreram aos 64 minutos, quando o Braga trocou Ricardo Horta, o Braga já a ganhar por 4-1, quis então rodar ainda mais, quis então repousar ainda mais os jogadores mais castigados, dar minutos àqueles que mais deles precisam, então trocou Ricardo Horta por Rony Lopes, homem por homem também, Rony Lopes foi colocar-se na direita do ataque, e Borja por Adriano Marinho, também homem por homem, porque Marinho foi colocar-se como defesa esquerda. À mesma hora, o Boa Vista trocava Makuta, que já tinha cartão amarelo, por Vukotic, também sem alteração tática, e Salvador Agra por Luís Santos, que era o lateral direito que até se esperava que viesse a jogar de início, mas acabou Petit por optar por colocar o Bruno Lourenço com Agra a jogar mais atrás do que é habitual. Trocou ainda mais o Braga aos 70 minutos. Jaló saiu para dar lugar a Abel Ruiz. Abel Ruiz apareceu a jogar como extremo esquerdo e não como segundo ponta de lança. Pizzi manteve-se no meio, atrás do ponta de lança. E nessa altura também Zalazar saiu para dar lugar a João Moutinho. E foi aos 76 minutos que as duas equipas esgotaram as substituições. No Braga saiu Pizzi para entrar André Horta, portanto também sem alterações táticas. E no Boa Vista, Bozenic, Bruno Lourenço e Reizinho cederam às vezes a De Santis, Berna e Ibrahima, tudo também sem alterações táticas de monta, porque aquilo que o Boa Vista queria neste momento era mesmo assegurar que chegava ao fim, pelo menos sem sofrer mais golos.
Antes de definir aqui quem foi o herói do jogo, há que fazer uma menção honrosa para Tiago Moraes. Belíssimo jogo feito pelo extremo esquerdo do Boa Vista, sempre capaz de criar desequilíbrios, sempre capaz de aparecer onde podia causar moça à organização defensiva do adversário, mesmo quando o Boa Vista ficou reduzido a 10, e aí muito lhe era exigido, porque ele tinha que sair muitas vezes de trás. De resto, o Boa Vista não pôde mostrar tudo aquilo que com certeza traria, a lição que traria estudada, a partir do momento em que ficou reduzido a 10. Portanto, a escolha do homem do jogo fica um bocadinho que reduzida aos homens do Braga. E houve boas exibições no Braga. Victor Gomes deu sempre muita saída de jogo pelo lado direito. Serdar apareceu muito bem a jogar na posição de José Fonte, como central direito na equipa do Sporting Clube Braga. Pizzi fez um bom jogo. Ricardo Horta marcou 2 golos, mas para mim, Álvaro Jaló foi muito importante no início da partida. Era o principal causador de desequilíbrio na organização defensiva do Boa Vista, mas para mim o homem do jogo hoje foi Zalazar. Não o tinha visto jogar ainda tão bem com a camisola do Braga. Quase sempre quando entrava parecia um desperdício, porque se jogava atrás não dava saída, se jogava à frente não era suficientemente criativo. Hoje apareceu a formar par de médios com o Al-Musrati e foi decisivo, fez a equipa jogar, fez a equipa rodar, deu dinamismo, deu capacidade ao Braga para ir explorando sempre os 3 corredores, e isso foi muito importante na forma como o Braga explanou o seu futebol ofensivo. Belíssima, portanto, a exibição de Rodrigo Zalazar, para mim, o herói do jogo de hoje. Artur Soares Dias é o árbitro mais experiente do futebol português, aquele com mais capacidade reconhecida, mas, muito francamente, não gostei de o ver hoje neste Sporting Clube Braga Boa Vista. Do ponto de vista regulamentar, podemos todos aqui chegar à conclusão que ele até teve razão na expulsão de Seba Pérez, porque o jogador protestou, continuou a protestar, não aceitou a amostragem de um cartão amarelo, que era justo, embora Soares Dias até aí tenha contemporizado em algumas situações. Por exemplo, não tinha mostrado um amarelo ao Salvador Agro aos 15 minutos por derrubar Álvaro de Jaló, que teria sido perfeitamente justificado. Naquela altura ele achou que era a altura de começar a mostrar cartões e acabou por ser Seba Pérez o infeliz contemplado. O jogador reagiu mal, viu o segundo amarelo. Do ponto de vista regulamentar, isso tem que ser aceito. Mas há uma coisa que é preciso ser dita, é que o papel do árbitro deve ser, na medida do possível, manter os 22 jogadores em campo. A expulsão, para mim, deve ser vista como o último recurso. E há aqui um aspecto que eu acho que não foi devidamente tido em conta por Soares Dias, e por isso falei aqui da experiência que ele tem, é que 1 minuto antes daquele lance, Soares Dias tinha inadvertidamente ficado no caminho de um remate de Reizinho que podia perfeitamente ter causado o 2-1 para o Boa Vista. Há uma saída extemporânea do Mateus Magalhães, a bola fica, ele sai de cabeça para fazer um corte fora da área, a bola fica ao alcance do Reizinho, que tenta rematar para a baliza, o remate até saiu bem. Não se sabe, não se saberá nunca se lá chegaria ou não, mas acabou por bater em Soares Dias, que se colocou entre o jogador e a baliza e dessa forma inviabilizou uma situação perigosa para o Boa Vista. Não o fez de propósito, como é evidente, ele o ha feito por inabilidade, mas aquilo que ele tem que ter em conta, e daí eu falar da experiência do árbitro, é que esta jogada terá causado um sentimento de frustração aos jogadores do Boa Vista. E daí que talvez fosse a altura de contemporizar um bocado no minuto seguinte, falar com o jogador, tentar acalmá-lo antes de lhe mostrar o segundo amarelo. Não sei, não podemos saber, nenhum de nós sabe o que é que Seba Pérez disse a Soares Dias, se era razão para expulsão ou não. A verdade é que com aquela expulsão, o jogo, que prometia ser um bom jogo, acabou por ficar condicionado. De resto, boa a decisão de mandar marcar um penalti a favor do Sporting Clube Braga aos 51 minutos, porque no remate de Pizzi a bola é desviada pela mão, com a mão por Reizinho. A única coisa que não consegui perceber, porque a repetição é dada apenas de um ângulo e não é um ângulo particularmente favorável, é se há ou não falta de Serdar sobre Bozenic no ataque do Boa Vista, no lance anterior a este lance, no qual em contra-ataque o Braga chega à área e acaba por causar a tal situação
situação de perigo. Aparentemente, Bozenic tropeça com um dos seus pés no calcanhar do outro pé, mas a repetição não deixa perceber se houve ou não toque de Serdar para o desequilibrar, a provocar esse tropeção. Mas vamos assumir que terá tido razão nisso. A única coisa que me parece é que ele podia ter sido um bocadinho mais, não vou dizer complacente, mas pelo menos experiente, foi mesmo no momento da expulsão de Seba Pérez, porque ela acabou com o jogo. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.